Boa noite, irmãos. Na última vez que estive pregando com os irmãos, a gente esteve meditando no livro de Esdras, capítulo 3, e vai ser a mesma meditação de hoje, Esdras, capítulo 3. E vamos começar a parte 2 do sermão que eu estive pregando com os irmãos. O nome do sermão, ou o título do sermão que preguei na última vez que estive com os irmãos é Adoração antes de tudo. E essa é a parte 2 do tema, adoração antes de tudo. Nesse sermão que a gente observou alguns pontos sobre como foi a restauração do culto do período lá de Esdras. Lembrando que boa parte daquilo que o livro trouxe, né, é justamente o povo voltando do exílio da Babilônia. E o povo, ao chegar naquela região, vai começar praticamente do zero todas as coisas. E é interessante que o livro de Esdras, como a gente comentou, ele vem primeiro do que o livro de Neemias, né? Até na questão cronológica. Neemias chega depois na região e o templo já vai estar construído. E aqui nós vemos também a prioridade de Deus com relação à restauração do povo na região. Deus prioriza a adoração, antes até de que venha a ser instalado ou construído a questão dos muros, da questão civil mesmo. Então, o povo ele começa a restaurar primeiro o templo, vai começar aqui, até no capítulo 3, a gente já começa a lançar os fundamentos do templo, para que depois que o templo é construído, vem Neemias, no outro livro, para levantar as muralhas, né, restabelecer ali a ordem, o governo ali, provavelmente para Israel. Então, nessa configuração que nós percebemos, é que a adoração vem em primeiro lugar. Deus está primeiro restaurando a adoração do povo, para depois restaurar outras coisas para o povo, né, a questão da nação como um todo. Então, a adoração antes de tudo. E no próprio texto de Esdras, capítulo 3, que é o texto que eu quero convidar novamente os irmãos a abrirem, vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu li do 1 ao 6, vamos ler novamente do 1 ao 6, 1 ao 7, na verdade, para depois começarmos a meditar em mais alguns aspectos sobre o próprio conceito de adoração. Esdras 3:1 diz assim: Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, levantou-se Jesua, filho de Zodaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto continuou, e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo permissão que lhes tinham dado Ciro, rei da Pérsia. Toda a parte que nós vimos, a gente falou sobre o altar, a gente viu, vocês podem ver, está lá gravado, né? Toda a estrutura do altar, como eram as festas, né? A questão do holocausto, e como tudo isso era necessário, e como tudo isso foi prescrito pelo Senhor, e como o povo estava obediente em fazer tudo aquilo que Deus tinha ordenado para a sua adoração. Então nós vemos aqui no primeiro momento toda a estrutura da adoração,
do culto e de tudo aquilo que tinha sido ordenado. Nós olhamos a estrutura do tabernáculo, a gente viu como foi feito a questão dos sacrifícios, né, os holocaustos, as festas que existiam e como a quantidade de sacrifício que foi feito provavelmente nesse período. A festa dos tabernáculos, como a gente contou, ela tinha em média 200 animais ali, 200 animais sendo sacrificados, né, 200 holocaustos. Fora que, como eles começaram no primeiro dia do 7º mês, havia a festa das trombetas, que vinha um pouco antes, então havia mais sacrifícios ali. Está lá em Levíticos as prescrições de cada um, de quanto tinha que ser sacrificado em cada dia. E assim Deus foi trabalhando ali com o povo, e o povo fazia aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então, quando nós olhamos a adoração nesse aspecto, a gente vê muitos rituais e cerimônias para que o povo chegasse a ter esse relacionamento com Deus. O primeiro ponto do que eu quero trabalhar com os irmãos nesse tema, adoração ante tudo, hoje, é que o padrão da adoração, até no Antigo Testamento, ela começa com a ação de dentro, é de dentro para fora. Apesar de o povo trazer cerimônia ou ofertas cerimoniais que tem toda uma questão visual e ritualística, esse povo ele não podia chegar nesse momento de adoração de qualquer maneira. O povo que vem do cativeiro é um povo que já vem, vamos dizer assim, quebrado ou doído daquilo que o castigo ou a perversidade dos seus pecados tinham causado a ele. Que o cativeiro veio a Israel por causa do pecado do povo. O povo foi para o cativeiro porque pecou. Ele não foi para o cativeiro porque Deus quis isso de forma aleatória. O povo viveu uma vida de pecado por muitos anos, rejeitando aquilo que Deus tinha falado na sua palavra. Então Deus trouxe um juízo ao povo, que foi o cativeiro. A gente vê isso aonde? Vamos lá para a 2ª Crônicas, o livro antes de Esdras. No finalzinho de 2ª Crônicas, no último capítulo mesmo, ou seja, se você está em Esdras, aí você vira outra página, já é o último capítulo, né? Aí você pode ler lá no versículo 15 e 16, do último capítulo, que é o capítulo 36 de 2ª Crônicas, tá? Diz assim: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Aí continua falando que veio o cativeiro da Babilônia para o povo, né? E aí depois a gente tem Ciro, né, persa, fazendo, liberando o povo, e isso a gente viu no capítulo 1 já, que é a providência de Deus, fazendo com que Ciro fosse propício ao povo para libertar o povo daquele momento e mandar o povo de volta, assim como Deus falou por intermédio de Jeremias, né, o profeta. O profeta disse que o cativeiro teria uma duração e que Deus iria mandar o povo de volta, e isso acontece, né? E o próprio texto de Esdras, capítulo 1, vai relatar isso, que Ciro, Deus, né, toca o coração de Ciro para que Ciro vá, né, e faça essa ação, e o texto mesmo diz que isso para fazer conforme foi dito pelo profeta, né, conforme o profeta Jeremias falou. Então, nós vemos todo esse padrão. Então, o povo chega do cativeiro, esse povo não chega como estava antes. Ele foi disciplinado, ele foi exortado, ele foi moído nesse sentido pelo juízo de Deus, né, que foi o cativeiro. É um período terrível, você sair da sua nação, a nação foi destruída, muita morte, muita destruição, e o povo levado cativo para outra nação que não é a sua nação. Isso traz um peso para Israel, isso traz um peso para o povo que volta para a nação. Então esse povo não chega mais como estava antes, eles chegam humilhados, eles chegam para começar do zero, eles chegam de uma forma que não está mais assim, com soberba, ou querendo desobedecer a Deus. Não, esse povo agora faz diferente. Se antes eles não observavam a lei, não queriam fazer aquilo que a Deus mandava, se eram idólatras, se faziam conforme bem queriam as coisas, se não atentavam para a palavra de Deus, aqui nós vemos uma atitude totalmente diferente. É um povo que está fazendo tudo conforme estava escrito a lei de Deus. O povo agora estava obedecendo ao Senhor. O povo não estava mais desobediente, porque a desobediência do povo, o pecado do povo, levou o povo para o cativeiro. Agora o povo volta e a atitude é diferente.
O povo está fazendo tudo conforme está prescrito na lei. É isso que os textos dizem. Versículo 2, ele vai dizer isso, na parte B. Edificaram o altar do Deus de Israel, para sob ele oferecerem holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E ele vai dizer isso mais na frente. No versículo 4, celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito, e oferecer holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Era como estava escrito e o número ordenado. É conforme Deus falou. O povo agora está no prumo, está na linha, está andando conforme Deus mandou. Então, toda adoração, e aqui eu até vou tocar em pontos que o pastor Jaime também tocou de muito, que ele falou de adoração, vai envolver um ponto essencial: obediência. O povo ele não pode, não deve e não vai conseguir agradar a Deus na sua adoração se eles andam em desobediência. Então, o povo ele tem que andar conforme a lei do Senhor, conforme Deus ordenou. E esse é um padrão que é de dentro para fora. Os rituais, a parte sacerdotal era necessária. Deus queria que eles cumprissem aquilo que estava prescrito. Há muito mais rituais, cerimônias, e isso era necessário para que o povo de Deus se santificasse. Certo? Eu entendo que a lei, a gente já viu aqui, eu falei na última vez, e pela graça de Deus e pela providência de Deus, acho que no outro domingo, ou foi mais 2 domingos depois, o pastor Vadei falou sobre a questão do cordeiro, e ele novamente falou isso aqui também, reforçando o que eu tinha falado antes, que o povo na antiga aliança ele é salvo por Cristo, assim como na nova. Só que o povo da antiga ele é salvo, ele crendo na promessa do Messias que viria. E nós, daquilo que já vimos que foi feito e foi consumado por Cristo na cruz. Então, não existe salvação do Antigo Testamento por outro meio, a que não seja o meio que é o sangue de Cristo. Cristo é o meio, o único caminho de salvação. E o povo da antiga aliança, que era crente, eles morreram na esperança e na confiança da promessa do Messias que viria. Mas a lei no Antigo Testamento, os sacrifícios dos animais, eles não salvavam. A gente leu, e vamos ler novamente aqui, o texto de Hebreus 10, que fala que o sangue de animal não tem como perdoar pecados ou limpar o pecado de ninguém. Por isso que ele era constantemente repetido. E Jesus morre uma vez por todas, de forma definitiva, pagando o pecado do povo. Porque o de Cristo é eficiente, o dos animais não era. Eles eram apenas o quê? Sombra da realidade futura e real, que é a de Jesus Cristo. Eles eram apenas sombra. Então, para que eram feitos? Além de eles tinham alguma utilidade? Tinha. Uma delas, é claro, a santificação. Era para santificação, porque envolvia um rito para obediência desse povo diante de Deus. E o próprio texto de Hebreus, que a gente vai ler, vai dizer isso, que santificam. Mas eles não tinham poder de salvação. Salvação sempre foi e sempre será unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Antiga aliança, também. Nova, também. Eles criam na promessa do Messias da antiga aliança. Então, nós vamos ver alguns textos, até no Antigo Testamento, como está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Abram esse texto aí. Esse texto é fantástico. É um texto que já mostra, na antiga aliança, que o ritual por ritual, ele tem que ter algo interno. Ele tem que ter uma vida de santidade, o indivíduo da antiga aliança, para adorar corretamente ao Senhor. Não era só o ritual pelo ritual. O cara faz o ritual e pronto. Tá. Não, ele tinha que ter uma vida, um coração que era moldado e transformado pelo Senhor. Lá em 1 Samuel 15, versículo 22, nós temos uma exortação do profeta Samuel a Saul. Saul aqui estava para entrar num período de guerra, né, de conflito, e ele estava achando que Samuel estava demorando. E aí ele vai e faz algo que não era para ele fazer. Ele oferece o holocausto, ele faz aquilo que era para Samuel fazer. Aí, porém, Samuel disse assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor,
ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Percebe? Saul fez algo da cabeça dele. Está demorando, não está dando certo, foi lá e ofereceu o holocausto. Não era para ele fazer isso. Não era que Deus tinha prescrito na sua palavra. Assim, ele rejeitou a palavra de Deus e fez conforme ele queria. E ele ainda, um pouco antes, até ele se desculpa. Eu fiz, né, o que agrada a Deus, eu fiz um sacrifício. Aí Samuel repreende ele. Não, Deus quer obediência, até antes do que o sacrifício. Ele quer que você obedeça. E quando você fez isso, você rejeitou a palavra do Senhor. Assim Deus vai te rejeitar, não quer mais que você seja rei e tudo mais. Então, a intenção de Saul pareceu correta. O Saul tentou ser piedoso, tentou fazer o sacrifício, mas não era o que Deus tinha dito. E aqui a gente tem uma referência muito importante para nós na adoração, como um todo. A gente tem que lembrar que, naquilo que fazemos, só a intenção não é o suficiente. A gente tem que estar alinhado com o que a palavra de Deus diz. As pessoas, por boas intenções, fazem muitas coisas erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas o que vale é a intenção. Não. O que vale é o que a palavra de Deus diz. Homens pecam e pecam muito com boas intenções. Então lembre-se disso. Até no contexto de adoração, o que a gente precisa sempre lembrar e trazer à mente é obediência àquilo que Deus fala. A gente não pode sair fazendo apenas a minha intenção, porque a minha intenção é uma, a sua é outra, e cada um tem uma intenção, minha mente é uma, a sua mente é outra, cada um tem um gosto, cada um tem uma visão, cada um tem um jeito. Se for deixar cada um fazer por sua intenção, isso aqui vira uma bagunça. Cada um faz do seu jeito, da sua forma, é assim, eu acho que é assado, eu acho que é desse jeito, eu acho que é melhor daquele jeito. Obedecer a palavra. Esse é o caminho. Esse é o melhor caminho. E é o que lhe agrada a Deus. Então, Samuel é um texto que já mostra que não é só sacrificar, tem que ir conforme Deus diz. Também um texto que eu não vou ler aqui, pelo nosso tempo, senão não vou chegar nos outros pontos. Salmo 51, versículo 16 e 17. Davi também lá fala que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Então, um sacrifício que agrada a Deus, um espírito quebrantado. Ou seja, um interno para o externo. Isaías também, capítulo 1, versículo 11 ao 17, Amós 5, 21 ao 24, esses dois textos falam que Deus rejeita cultos com mãos cheias de sangue e injustiça. O Antigo Testamento nunca separou a questão do ritual da vida piedosa. Então, o indivíduo ele tinha que fazer o ritual? Tinha, mas ele tinha que fazer isso com o coração quebrantado, com um coração voltado para Deus. Ele tinha que viver uma vida de adoração a Deus. Ele não podia só fazer o sacrifício e isso bastava como adoração. Ele tinha que ter um espírito quebrantado, um espírito obediente, um coração que buscava agradar o Senhor e queria viver uma vida de obediência a Deus. E é isso, o Antigo Testamento deixa claro que a fé, gratidão e obediência são exigências essenciais para uma adoração aceitável. E ainda a reverência e o temor ao Senhor, no Antigo Testamento, significa fidelidade e obediência a todas as exigências da aliança de Deus. Então o povo tinha que obedecer às exigências da aliança de Deus. E esse ponto não está diferente do que? Do Novo Testamento. O Novo Testamento, nós temos também uma exigência de internalidade, de dentro para fora também. No Novo Testamento, não é só a gente vir e cantar e está tudo bem. O coração tem que estar alinhado com o que está sendo cantado. A mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser deve estar empenhado na adoração ao Senhor. Uma vida de santidade, de obediência ao que o Senhor diz em sua palavra. Vamos para o texto que eu já li na outra vez, mas eu quero falar um pouco mais dele hoje, que aqui já vamos fazer um link, uma ponte para o Novo Testamento. Estamos no Antigo, mas como se aplica a nós do Novo? Um dos textos que seriam fundamentais para entender isso, ao meu ver, que é um texto muito importante sobre adoração no Novo Testamento, é o texto de João, capítulo 4. Tem outros textos, mas eu gosto desse texto, e a gente vê outros autores trabalhando muito, João 4 também, sobre a adoração, que é o texto da mulher samaritana.
Vamos para João 4. Lá em João 4, nós temos o caso de Jesus e a mulher samaritana. E nos versículos 19 a 24, nós temos ali uma conversa de Jesus com ela para que haja um alinhamento sobre qual é a verdadeira adoração. Abram aí 4, 19 em diante. Senhor disse-lhe à mulher, veja que tu és profeta. Aqui chegando, acho que todos conhecem a história, mas dando um contextualizada na história da mulher samaritana, Jesus acabou de entrar em contato com ela, falou que era água viva, ela pede, que água é essa viva, né? Que me dá para beber, para que eu nunca mais tenha sede, né? E aí ela não estava entendendo ainda o que Jesus estava falando, e Jesus manda ela trazer o seu marido. Aí ela disse, não tem um marido. Aí Jesus fala assim, bem disseste, os que tu tiveste já tantos maridos, e o que tu tem agora não é teu. Então ela estava em um caso de adultério, né? De provavelmente ali fora de uma relação correta conjugal. Após Jesus fazer esse confronto com ela, ela automaticamente muda o assunto. Alguns autores acham que não é como no nosso tempo, né? Nosso tempo é muito disso, né? A gente confronta alguém, a pessoa... Você comprou carne hoje? Tipo assim, né? Um exemplo, a pessoa muda o foco, fala de uma coisa nada a ver. A gente está falando de um assunto aqui, a pessoa, quando é confrontada, ela passa para outro assunto. Ou, em alguns casos, as pessoas mudam para um assunto teológico, que é até legal, mas às vezes não cabe no momento. Eu me lembro que uma vez um colega meu foi ser exortado pelo pastor, e eu estava presente, né? E eu me lembro que o pastor estava exortando, aí do nada ele falou assim, o senhor acha que dessa posição tal, teológica, ele botou um assunto teológico sobre casamento. Aí eu, tipo assim, ele está no meio da exortação, ele está sendo disciplinado pelo pecado dele, chamado arrependimento. Aí ele, no nada, em vez de confessar, ele fez assim, e o que você acha dessa posição? Ele mudou, botou para um assunto de teologia, para mudar o foco da conversa, né? E aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, qual o sentido desse assunto no meio de uma disciplina que ele estava em pecado no tempo, né? Então, às vezes, quando eu leio esse texto da mulher samaritana, eu tento encaixar que ela fez isso. Ela foi exortada, se bem que alguns autores dizem que não exatamente seria, né? Que pode ter essa brecha, mas não é exatamente claro isso no texto. Mas, na minha leitura, sempre eu acho que ela mudou de assunto para fugir do foco da confrontação do pecado. Então, ela muda de foco. Ela acabou de ser dita que ela estava em adultério. Estava com relacionamento errado conjugal. E aí, com um homem que não era marido dela. Ela estava com alguém que não era o seu esposo. Né? Provavelmente ela era amante. E aí, ela muda. Ela fala o quê? Versículo 19, vamos para o nosso texto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí eu quero tirar uma dúvida agora contigo, né? Isso que ela está dizendo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse ponto aqui, Jesus dá alguns brechas aqui de ensinamento claro. Quando ele fala que a salvação vem dos judeus, há dois motivos. Um deles, eu acho que fica claro, porque o próprio Jesus vem de Jerusalém. Jesus é judeu, né? Então, a salvação vem dos judeus porque ele vem dessa região. Então, Jesus, o Salvador, a salvação, que é Cristo, vem da região lá de Israel e da região, principalmente ali de Jerusalém, de judeus. Ele é um judeu. Então, Jesus vem dessa região, ele é um judeu, então ele é a salvação. Esse é o primeiro ponto básico do texto, quando ele fala que a salvação vem dos judeus. O segundo é que os judeus estavam com a revelação mais completa e mais coerente que os samaritanos. Os samaritanos tinham algumas distorções teológicas, eles provavelmente criam mais nos 5 primeiros, só o Pentateuco, era o ponto mais, a Bíblia deles, né, o que eles mais tinham fundamento, era o Pentateuco, e não tinham o restante da revelação, então eles também acabavam trazendo muitos problemas de interpretação e até o local da adoração, que claramente nos textos que nós lemos no Antigo Testamento, que é o templo. E eles estavam, como eles não se davam com os judeus, eles conseguiram outro local de adoração. Isso acontece justamente quando o reino é dividido. Quando Roboão, né, ele divide o reino lá, devido à ação errada dele, que é o filho de Salomão, e o Jeroboão, que assume o reino do norte, ele não quer que o povo desça a Jerusalém para adorar. Aí ele
cria um local de adoração na região de Samaria, que é justamente para o povo não precisar mais migrar para outra região e o povo acabar ficando por lá, né? Enfim. Então, ele também provavelmente está falando também dessa questão da proximidade ou da revelação estar mais coerente dentro da perspectiva dos judeus, né? Que ele tinha o Antigo Testamento todo, né? Completo, não apenas uma parte do Antigo Testamento. Mas Jesus está falando assim, nem vocês, nem eles mais, porque eles ainda estão na sombra, eles estão ainda naquilo que vai se cumprir em mim. E Jesus aponta para ele aqui. E aqui não há mais distinção de lugares. E aqui é um ponto fundamental da antiga aliança para a nova. E aqui vai fazer uma diferença entre nós, da nova aliança, com os da antiga aliança. Não há mais uma especificação geográfica para a adoração, de um lugar para a adoração. Isso é cumprido em Cristo. Cristo, ele cumpre essas exigências. Em Jesus, nós temos agora essa perspectiva, onde 3 coisas Jesus aponta aqui. É o lugar, o objetivo, que é adorar o Pai, e a qualidade dessa adoração, que é em espírito e em verdade. Em Cristo, nós temos uma realidade nova, onde a questão do local e os rituais já não são mais necessários. E é algo que deve ser observado ainda mais profundo, porque ele fala em espírito e em verdade. Essas 2 referências podem fazer claramente uma alusão ao próprio Espírito Santo, que regenera o pecador, que faz com que o pecador seja regenerado, ele regenera o adorador. E esse aqui até um pouco depois da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Ele conversa um pouco antes, no capítulo anterior, com Nicodemos, sobre nascer do Espírito, né? Então, ele fala do Espírito, aqui não é o Espírito humano, mas aqui nascer, ou em Espírito e em verdade, são referências, provavelmente, à própria ação do Espírito Santo. E a verdade aqui é aquilo que é real, não mais sombra, que seria a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, o Espírito é quem regenera o adorador, concede vida nova e o confirma na verdade. O Pai gera esses verdadeiros adoradores por meio do Espírito, que Jesus torna acessível. Então, Jesus não está falando que a adoração do Antigo Testamento é falsa, ela é verdadeira, mas ela ainda era o quê? Uma sombra que apontava para a realidade que veio, que é Jesus. Adorar em verdade é adorar através da realidade, daquilo que é o cumprimento de Jesus Cristo. Então, ele é que vai ser, por meio dele, que nós podemos adorar corretamente e de forma plena o Pai, como Deus deseja. Fazer assim agradável a Deus. Os termos de adoração é sempre esse termo de ser um aroma suave ao Senhor. Os holocaustos tinham essa linguagem do sacrifício, ser um aroma suave ao Senhor, um aroma agradável ao Deus. Não aquilo que é odor, fedorento, não, mas que tinha algo que agradasse a Deus. E isso só é possível por meio de Jesus. Sem Jesus, nós não conseguimos. Jesus é o único meio que nós temos de chegar até Deus. Ele é esse fundamento, que sem ele nós não conseguimos adorar. Então aqui já faz uma distinção, não há mais um lugar específico, os ritos. O interno ainda é fundamental, como também no antigo. Tem que ter obediência, santidade. Mas aqui há algo ainda superior à antiga aliança, que é a adoração por meio do Santo Espírito e na realidade presente, que é Jesus Cristo. Adorar em espírito e em verdade significa ter um relacionamento genuíno com Deus, possibilitado pelo Espírito Santo e fundamentado na obra da pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade definida por Deus, definitiva, né? Por Deus, de Deus. Então, esses pontos são fundamentais. Para que entendermos a adoração do Antigo e do Novo, a gente aqui tem um grau de superioridade na adoração. Isso não é mérito nosso, isso é mérito de Jesus. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer com os irmãos aqui. A adoração que nós temos hoje na Nova Aliança, ela é superior à adoração que nós lemos em Esdras. Esdras fez correto, o povo lá em Esdras fez correto. Estava arrependido, buscando a Deus e obedecendo ao Senhor. Mas aquele momento de adoração deles, ele não é comparado ao momento que nós temos hoje de adoração. Isso não depende de nós. Isso depende de Jesus. A grandeza da nova aliança sempre estará, sempre foi Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos. Abram aí
Primeiramente, para a gente entender... Primeiro, o texto de Esdras que a gente leu, a gente vê alguns elementos que eu vou trabalhar aqui. Primeiro, os sacerdotes. No próprio versículo 2, a gente já começa ele falando de alguns sacerdotes que estavam ali se reunindo. Salatiel, né? Filho lá dos profetas, dos sacerdotes ali, os levitas e os sacerdotes, que eram necessários para fazer o ritual. Então, na Antiga Aliança, nós temos uma hierarquia de sacerdotes para oferecer holocausto, para entrar em alguns locais do templo. Nem todo mundo entra em todo o local do templo. Lembra que tem um local que é o Santo dos Santos? Só um sumo sacerdote entrava. Então você tem ali certas barreiras que limitavam o povo de chegar até Deus. Deus deu meios de o povo chegar até Ele por meio dos rituais, do próprio ofício sacerdotal. Então nós temos aqui, no próprio texto de Esdras, sacerdotes, nós temos os holocaustos, os sacrifícios que foram feitos, e eu já falei que foram milhares, é um banho de sangue ali, lá em Esdras capítulo 3, é muito animal sendo sacrificado, certo? Então nós temos uma quantidade imensa de novilhos, de bois, né, novilhos, que é o boi, né, mas as ovelhas, né, tudo sendo sacrificado. E ali, aqui nós temos já, em 2 textos importantes, e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 5, versículos 6 ao 10, e vocês fiquem em Hebreus, que a gente vai andar um pouco em Hebreus, porque em Hebreus nós vemos justamente o ponto onde o autor de Hebreus vai mostrar a superioridade de Jesus sobre os elementos da Antiga Aliança. Hebreus 5, 6 ao 10. Eu botei uma tradução aqui, irmãos. Vou lendo aqui na minha. 6 ao 10 diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas, a quem podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui já é um contraste do próprio autor de Hebreus para mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus. Melquisedeque é um personagem que aparece em Gênesis e é alguém que Abraão dá o dízimo, né? E quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, alguns parâmetros ali são colocados até em Hebreus. O primeiro é que quando Abraão, que é o pai da nação, dá o dízimo, Levi estava em Abraão dando o dízimo também. Então, Melquisedeque, ele é superior, o sacerdócio dele, assim, superior ao sacerdócio arônico, né, levítico, de Arão, né, que a ideia de Levi e Arão. Então, o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico. Então, Melquisedeque, ele é superior. Então, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque mostra que é a ideia de superioridade. Então, se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e se Levi, Arão estavam em Abraão, então, mas Melquisedeque é superior a Levi e Arão, né, o sacerdócio que era comum no tempo de Israel. Então, Jesus é um sacerdócio superior segundo essa ordem de Melquisedeque. O segundo ponto é que, nos parâmetros bíblicos, Melquisedeque ele é eterno. Por quê? Porque lá em Gênesis, Melquisedeque ele surge de uma forma, assim, de repente, e sai de cena de repente. Melquisedeque ele não tem genealogia. Normalmente, quando nós temos um personagem, às vezes, que entra em alguns contextos históricos, nós sabemos a região, nem tanta região, mas de onde ele vem, a descendência, né, que ele é filho de não sei quem. A gente tem um início, e às vezes nós também temos um fim desse personagem. Ou quando ele morre, ou quando acontece alguma coisa com esse personagem no fim da sua perspectiva, né? Nos textos. Melquisedeque, na Bíblia, ele é eterno nesses parâmetros, porque quando ele surge em Gênesis, não é apresentado genealogia, não sabemos de onde ele vem, quem é o seu pai, o seu tio, o seu avô, nós não sabemos. E quando ele sai dos textos, ou seja, ele some na história, nós também não sabemos se ele morre depois, a gente não tem essa questão de onde ele veio ou para onde ele foi depois. Então, nos parâmetros dos textos, ele é eterno, porque ele não tem princípio e não tem um fim. Jesus é um sacerdócio eterno, que também
ele não tem, ele é eterno como o Pai, né? E morreu e ressuscitou e nunca terá fim. Então, é um sacerdócio também nesses parâmetros eternos, onde o de Levi teve um fim, teve um início e teve um fim. O de Jesus não terá fim. Então, nesse parâmetro também, a ideia de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque aponta uma questão do sacerdócio eterno, superior. Vão aí para Hebreus 8, a gente também vai mostrar um pouco a questão do próprio Deus falar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Hebreus 8, 1, 2 e 6. Ora, a essência das coisas que temos dito, que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E aí vamos pular para o versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus, ele é superior à antiga aliança, ele é superior àquilo que ele está, às promessas, e tudo que ele trouxe, e aí o texto chama ele de sumo sacerdote. Lê um pouco antes, aí no verso 4, do 8 também. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os que ministram em figuras e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com o efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, tudo mais que a gente acabou de ler. Então, Moisés ainda apresentava aquilo que era sombra, que era figura daquilo que é superior e real, que é apresentado como Jesus, que Jesus é apresentado como esse, dessa questão do santuário celestial, que ele adentrou lá, a gente vai ler isso até aqui, porque a ideia de que Jesus mostra a pessoa de Jesus como um sumo sacerdote perfeito. Então, hoje, todos nós aqui temos acesso a Deus por meio de Cristo. Todos nós aqui não precisamos mais desses mediadores. O pastor não precisa estar exatamente orando, assim, o pastor tem que pregar, é claro, tem a sua função, que as Escrituras deixam muito claro, mas eu não sou um mediador entre os irmãos e Deus. O irmão pode chegar em casa hoje, agora, orar em nome de Jesus e Deus vai lhe ouvir. Eu não tenho essa função, todos nós aqui, eu incluso, nós temos o mesmo mediador, Jesus Cristo. Nós entramos na presença de Deus e estamos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote, o perfeito mediador. Uma das coisas que a reforma brigou muito, Lutero bateu muito, foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque na igreja romana, você tem mediadores ainda. Você tem pessoas que precisam mediar por você, porque você não consegue chegar lá. Lutero não. Todos nós temos como chegar até Deus. E isso é por meio de Jesus Cristo. Então, biblicamente falando, os textos que nós estamos lendo, no Antigo Testamento, o povo tinha que chegar com o sacerdote, o povo não tinha como chegar por conta própria, os ritos tinham que ser feitos. Nós aqui, na adoração da nova aliança, podemos chegar, cada um de nós, diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, e prestar uma oferta agradável ao Senhor, uma vida que glorifique a Deus. E isso é transformador, irmãos. Isso deveria fazer com que nós, quando estivéssemos hoje aqui, cantássemos mais forte para o Senhor. Como o pastor me botou o tripé aqui, e o último ponto que ele colocou muito bem, que foi o quê? A alegria, sabe? Não a frieza, mas uma vida motivada, desejosa, na adoração ao Senhor. Nós estamos numa aliança superior, numa adoração superior, por causa de Jesus, não por causa da gente, mas por causa de Cristo. A realidade chegou, o cumprimento chegou das promessas da antiga aliança. E o que o povo lá aguardava e ansiava, nós estamos experimentando por meio de Cristo. Nós estamos numa nova aliança, selados com o Espírito Santo da promessa, que também é um termo, uma categoria da nova aliança, que só temos por meio de Cristo. E podemos agora ser adoradores mais excelentes a Deus.
Esse é um ponto fundamental na adoração do Novo Testamento. E aí nós temos outro texto que eu li já também com os irmãos, que é o texto de Hebreus 10, e eu quero ler ele novamente. E aqui, o segundo ponto é que os sacrifícios, eles são também sombra, e Jesus é a realidade superior. Hebreus 10, 11 ao 14. Hebreus 10, 11 ao 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, e a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre sempre quantos estão sendo santificados. Isso não é glorioso, irmãos? Isso não é grandioso? Dentro da nova aliança, nós temos o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo. E nós desfrutamos de tão grande bênção e acesso agora a Deus por meio de Cristo. Não há barreiras por causa de Jesus. Eu posso acessar esse acesso a Deus, sendo redundante, por meio de Cristo. O texto está dizendo, os textos são claros. Eles repetiam aquilo que era sombra. O autor de Hebreus já deixa isso claro. Um pouco antes, nós lemos no capítulo 10 também, voltem um pouco, 1 ao 4, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, 10, do 1 ao 4, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Pula para o versículo 8. Depois de dizer, como acima dos sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem como isto se deleitastes. Então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Jesus, irmãos. Toda adoração nossa, da igreja, do povo de Deus, ela deve ser centrada em Cristo. Porque toda ela só é possível, desde o Antigo como no Novo, por causa de Cristo. No Antigo, claro, a sombra, mas na promessa do Messias. Mas no Novo, ainda mais fortemente, eu acredito que o do Antigo Testamento, claro, tinha as ofertas, tinha tudo, mas o povo fazia na expectativa, na crença, na fé da promessa do Messias que viria. E isso tinha que estar atrelado, eu entendo, à adoração daquele povo. Um israelita fiel, crente, ele não podia chegar a adorar a Deus duvidando que o Messias viria, ou duvidando que a promessa do Redentor de Israel não viria. Ele tinha que chegar, o crente, Jeremias, Samuel, os crentes da antiga aliança, Davi, que chegavam até Deus para fazer ofertas e fazer os ritos, eles estavam lá crendo, confiando na promessa do Messias, que viria. Fazia parte do crente da antiga aliança, fazia parte do servo. Como eu falei, os crentes são salvos por Jesus. Os da antiga aliança, eles eram salvos eles criam na promessa do Messias que viria. Nós olhamos para trás e vemos o que Jesus fez. Na nova aliança, isso ainda é mais está atrelado assim, claro, fica num telão para a gente, um outdoor, mostrando, foi Ele, o sangue dEle, a obra dEle. É isso que faz com que nós podemos chegar hoje e adoremos a Deus.
Que possamos hoje apresentar um sacrifício agradável ao Senhor. Sem Jesus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Sem Jesus não tem igreja. Sem Jesus não tem adoração que agrade a Deus. Não existe o Cordeiro que vai tirar o nosso pecado. Estaríamos mortos nos nossos pecados, caminhando para o inferno, como os descrentes que hoje não creem em Jesus. Então, olhar para Hebreus e comparar essa adoração nos faz brilhar os olhos daquilo que Cristo fez. A obra perfeita, o sacrifício perfeito. O próprio autor de Hebreus, depois, em outro momento, vai dizer que ele não é somente o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote e ele também é a própria oferta. Ele é as duas coisas. Superior. Uma verdade ainda maior. E eu quero aqui já caminhar para o nosso final. Tinha muita coisa aqui, mas eu vou dar uma resumida para a gente caminhar para o final. O outro ponto importante é que lá em Hebreus 9, abram Hebreus 9, 13 e 14. O culto, ele não é abolido, irmãos. Lembre-se disso. O culto da nova aliança, ele é necessário. 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de um novilho, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Esse é um ponto que eu acho interessante sobre a questão das leis do Antigo Testamento, ter esse aspecto santificador, mas não salvífico. Então, o povo que cumpria, levava os holocaustos, eles tinham. Por que eles fazem isso? Porque era obediência a Deus, e isso também era um meio de santificação, não salvação. Um dos textos que eu acho interessante é esse, que ele fala aqui, que os santificam, Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A santificação aqui parece ser mais eficiente, ou a santificação ela é mais completa, ou plena. A gente pode ter uma ideia de uma santificação de um nível, de uma consciência mais pura, por causa de Jesus, por causa dele, por causa da obra dele. Está aqui o texto dizendo, a consciência das obras não é maior por causa de Cristo, irmãos. Percebe isso? É algo que é superior. A obra de Cristo possibilita o crente na sua santificação de forma ainda mais plena, completa, ou até mais abrangente em alguns aspectos do que a antiga, porque eu também tenho crentes muito santos, claro, Daniel, enfim, os homens de Deus na antiga aliança. Mas o modo e os meios de santificação, a forma da nova aliança, ainda são mais eficientes. Parece que o texto fala que a consciência se torna ainda mais plena por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da revelação. Ali eles se santificavam, mas talvez os meios, e a gente percebe isso, são às vezes mais complexos. Os rituais, tem que ter um animal, o sacrifício, sabe? Isso eram meios de santificação. Eram mais complexos. Fazer as ligações, os simbolismos, os rituais. Na nova aliança, é mais simples. O culto da nova aliança, ele tem uma simplicidade maior. Nós não precisamos mais de tantos ritos. Jesus cumpriu. Eram sombra, figuras. Jesus é a realidade completa. Eles apontavam para Cristo. A lei era uma pedagoga que ensinou e caminhou o povo até um certo sentido, até um ponto. Mas agora, com a chegada da realidade de Jesus, não mais precisamos do pedagogo. Ela se viu como, o pedagogo teve o seu propósito. Mas agora, com Cristo, esse aspecto da lei, que foi cumprido em Jesus, esse aspecto que Jesus cumpriu, olhando para o texto de Esdras e olhando para Hebreus, percebemos a superioridade da nova aliança. Não por nós, mas por Jesus. Temos acesso a Deus. Podemos chegar até Ele. Podemos nos santificar. E quantas vezes, irmãos, somos negligentes na oração, na leitura bíblica, na santificação. Como seria você na antiga aliança? Teria que encontrar um animal, teria que fazer rituais, era muito. Hoje, você tem mais, nesse aspecto, facilidade.
ou melhor, uma simplicidade. É mais simples. Mesmo assim, muitas vezes, falhamos. Não valorizamos. Não estamos olhando como deveria para Jesus e para a sua obra. Tudo é sobre Ele. O culto aqui precisa estar de acordo com Ele. Sem Jesus, irmãos, não há como oferecer um sacrifício agradável a Deus. Enquanto nós não entendermos a grandiosidade da realidade que é Jesus, nós não vamos conseguir prestar uma adoração correta que agrade a Deus. Lá no texto de Hebreus, antes de eu passar rápido pelo meu último ponto, 12:1, vai falar um pouco sobre essa adoração da vida. Vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida, irmãos, é um culto a Deus. Com a mocidade, eu falo sobre o temor do Senhor, e sempre agora, quando eu estou fazendo partes aplicativas com a mocidade, eu sempre lembro do coronel, sempre diante de Deus. É essencial para tudo que fazemos. Eu faço tudo diante da face de Deus. Minha vida, ela não é uma vida oculta a Deus. Não é um livro fechado a Deus. Deus me vê por inteiro. Pensamento, emoções, ações. Então, na minha vida, eu preciso ser esse sacrifício vivo agradável a Deus. E o texto está falando de uma vida santa. Crentes santificados no seu dia a dia. Isso só é por meio de Jesus. E uma vida de obediência a Jesus. Sem Jesus não há uma vida que agrade, e sem a obediência a Jesus você está em pecado. Sem a obediência a Jesus você está vivendo uma vida terrivelmente enganada, no engano. Estamos em uma superior aliança, numa superior adoração, e precisamos valorizar isso, irmãos. Olhando para o povo de Esdras, lá voltando, Esdras 3, sacrifício, altar, holocausto, cria o templo, vamos fundamentar o templo, vamos começar a botar as bases do templo, para que haja alguma adoração agradável a Deus. Nós aqui temos que ter um coração contrito, como eles também tinham, mas não dá tantos ritos assim. Não há mais um local geográfico específico para isso. Não há mais precisa sumo sacerdote entrar em nosso lugar no Santo dos Santos. Lembra o que aconteceu com Jesus morre na cruz? O véu se rasga de cima a baixo no templo. Nós temos agora acesso a Deus por meio do Espírito. E podemos clamar a Deus, Abba Pai, por causa de Jesus Cristo. Fomos adotados por Deus por meio de Cristo. E podemos chamar Pai, o Senhor de toda a terra, o Criador de tudo. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu posso adorar a Deus de forma mais plena. Eu posso ter acesso a Deus. E para encerrar esse ponto, o terceiro ponto é que também, como o povo da antiga aliança, nós também temos uma certa linha de raciocínio. Isso aqui vai bater bastante com o pastor já me falou. Nem voltar, quem estava aqui de manhã lembra que o pastor já me falou, e eu assino embaixo. Então nós temos o quê? Nós temos uma linha de pensamento de que a adoração também no Novo Testamento, apesar de ser em espírito e em verdade, há elementos textuais que mostram elementos de culto. Pregação da palavra, oração, louvores a Deus. Isso também é apresentado na antiga e também vemos na nova aliança. Uma pregação cristocêntrica. Nós vemos lá em Atos 27, Atos, capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia partido do dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. O povo se reunia e havia o quê? Um partir do pão, né, a questão da comunhão e tudo mais, e Paulo discursando, pregando a eles. Ou seja, quando o povo se reunia lá em Atos, havia pregação, havia povo reunido.
Apesar de haver a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, que todo crente tem acesso a Deus, o crente ele tem que andar em obediência a Deus. E aqui isso é muito importante. Algumas pessoas usam isso de forma deturpada, querendo dizer que não precisa congregar, que cada um congrega na sua casa, porque ele mesmo tem acesso a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos reunidos aqui porque isso é uma ordem do Senhor. O Senhor criou um povo para si, a igreja. Esse povo, ele é o quê? Unidade, unido. Cristo criou uma igreja, não criou criou um grupo. Somos membros uns dos outros. Já falei isso outras vezes aqui. Ninguém é igreja sozinho. As pessoas são muito egoístas e muito cheias de si mesmo. Eu sou igreja. Você é membro da igreja. Unidos somos igreja. A metáfora constantemente usada por Paulo, tanto em 1 Coríntios quanto em Efésios, é de um corpo. Vocês são membros uns dos outros. Você é um dedo. Você não é o corpo todo. Você pode ser uma mão, uma unha, pode ser o que for. Você não é o corpo todo. O corpo todo somos nós unidos, ligados ao dono da igreja, o cabeça dela, Jesus Cristo. E este dono deu dons à igreja, deu pastores à igreja, deu liderança à igreja. E ele disse que esses membros tinham que respeitar esses líderes, tinham que ouvir se eles assim fazem conformidade com Cristo, se andam e pregam conformidade com Cristo. E isso tudo é ordem e vinda do próprio cabeça. Você tem Hebreus, você tem 1 Tessalonicenses também, que fala sobre honrar os que lideram vocês. Você tem textos que falam sobre isso. Paulo também, em 1 Coríntios, sobre a questão de honrar e até de o trabalhador, né, o obreiro ser digno do seu salário. Tem textos para isso. Você não pode desassociar, dizer que só porque você tem acesso, e todos nós temos mesmo, isso desobriga você a estar na comunhão do corpo. Não. Você está na comunhão do corpo porque Cristo criou esse corpo. E Cristo disse que o povo dele, a adoração dele é povo unido. É gente unida. Você já leu o Apocalipse? Você já viu como é que é lá no céu, no Apocalipse? O que é que o João diz? Eu vi uma multidão que não podia contar. Dos salvos e remidos. Eu vi uma multidão. É gente. Deus salvou gente. Povo. Você não pode se isolar desse povo. E o próprio Deus dá meios que esse povo precisa se auxiliar, mútuo ajudar. Lá no Antigo Testamento também tinha um povo unido. A gente vê o quê? O povo se reúne como um só homem. A primeira parte, isso também está na Nova Aliança. A igreja é esse povo que também tem que se reunir para adoração. Não tem os mesmos ritos, não tem a mesma estrutura tão hierárquica, mas continua tendo estrutura que Deus criou, que Cristo criou, os dons que Ele deu, que Ele quer que a sua igreja siga. E para encerrar, apontando esse ponto, Hebreus 3. Hebreus 3 é um texto que vai exortar, tem outros textos também, sobre se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas Hebreus 3 tem uma parte interessante sobre a forma que a unidade, e o autor de Hebreus está muito preocupado com isso, tanto que em Hebreus 10, 25 ele vai falar que não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque aqui provavelmente o povo estava se judaizando e querendo voltar para a antiga aliança do judaísmo, e o autor de Hebreus está constantemente mostrando a superioridade de Jesus, para que eles não sejam burros e saiam daquilo que Cristo, não queria só usar esse termo, mas o termo é esse, que eles não voltem para aquilo que é sombra. Vocês estão na realidade, estão no cumprimento. Vai voltar para quê? E ele vai, é superior ao sacerdócio arônico, aos holocaustos. Ele vai mostrando cada ponto. E no capítulo 3, ele também está preocupado com a unidade e essa junção do corpo. Olha só o que ele diz no versículo 3 e 4. Hebreus 3, 3 e 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, todas as coisas, é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E ele está mostrando a superioridade de Jesus a Moisés. E aí ele volta a trabalhar o ponto sobre a ideia de que Jesus é superior às realidades da antiga aliança. Então, versículo 13, ele vai dizer: pelo contrário, exortamo-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado. O povo tinha que entender que Jesus era superior a Moisés. Moisés era um crente em Jesus, ou seja, ele cria na promessa do Messias, apesar de não ter tido ainda a revelação do Messias como nós temos, né? Vimos a encarnação dele aqui pelos textos, né? Já aconteceu, mas Moisés cria nele. E Moisés diz que falava de Jesus. E aí, quando mostrando a superioridade de Jesus sobre Moisés, quando o autor de Hebreus toca no versículo 13 sobre a questão de eles exortar mutuamente um ao outro, como no dia de hoje, para que eles não caiam no endurecimento pelo engano do pecado, ou seja, a incredulidade, a dureza de coração, o meio que ele está dizendo que vai acontecer isso, para que as pessoas não deixem de crer naquilo que é essencial sobre Cristo, né, e tudo mais, é o quê? A exortação mútua. Não é você sozinho. Não é eu sozinho. Deus trabalha por meio da sua igreja. Deus usa o seu corpo. Efésios 4 vai dizer isso, que o corpo ele se edifica mutuamente. Irmãos, eu preciso de vocês para me ajudarem, para me edificarem, para a minha maturidade, para o meu crescimento. Assim como os irmãos precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros para caminhar, para amadurecer, para crescer. E a exortação mútua é um meio que ele usa para que não haja o endurecimento do pecado. O sacerdócio de todos os crentes, ele não exclui a igreja, pelo contrário. Eu acho que ele aproxima mais os vínculos e a verdade da igreja, a ideia dos ministérios, porque o próprio Deus criou todas essas coisas. Portanto, adoração antes de tudo. Precisa ser guiada por todos esses meios. E aí, passando pelo que o pastor Daniel falou, ela também é vista com pregação, louvor e oração. Eu acho que é isso que o culto tem que ter. Fora a ceia, né, e alguns outros elementos, mas esses são os elementos de culto. Eu acho que fora esses elementos, se começa a ter outras coisas, já começa a ficar estranho por parâmetro do Novo Testamento, que a gente só vê esses termos. Oração, louvor, oração. Esses são os elementos que eu vejo de culto. E nós precisamos seguir também para agradar ao nosso Deus, para fazer o que é bíblico. E tudo isso centrado em quem? Em Jesus Cristo, o dono da igreja. Por meio dele, somente por meio dele, temos acesso e podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Lembrem-se, irmãos, nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o nosso Deus. O texto de Hebreus vai falar um pouco mais na frente do capítulo 13. Só podemos adorar esse fogo consumidor por meio de Jesus. E todos aqui, que eu não sei todos aqui, eu conheço muitos aqui, mas talvez um ou outro não vá lembrar, não crê em Jesus? Crê em Jesus para que você saia dessa vida terrível de pecado e não seja consumido pelo nosso Deus. Consumido, cara, o juízo de Deus sobre você. Porque sem Jesus, a sua vida não é uma oferta agradável a Deus. Pelo contrário, ela fede diante de Deus. Ela é uma oferta não agradável, ela tem um odor por causa dos seus pecados, por causa da sua vida longe de Jesus. Mas se você crê em Jesus, a partir de hoje, Jesus faz com que você seja não mais um odor, algo que fede as narinas de Deus, mas vai ser um aroma agradável ao Senhor, por causa de Jesus Cristo. Arrependa-se hoje e corra para Jesus, para que um dia você não seja pegue por Deus, que é fogo consumidor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que a tua igreja possa te adorar e adorar em espírito e em verdade. Uma igreja que busca ser bíblica, que a palavra de Cristo, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada, a revelação máxima, que ela possa ser o nosso guia para a adoração, para os louvores, para a pregação, para a oração, tudo guiado e norteado pela tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. E a partir das Escrituras e somente delas, Senhor, possamos guiar a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida santa, de obediência, que agrada ao Senhor. Ser conosco, nos abençoa, nos orienta, nos direciona cada vez mais, para que nós sejamos adoradores por excelência, que vivem uma vida
repleta e completa para o Senhor. Que a adoração, ela não é só no domingo à noite, mas é durante toda a semana também. Mas também é domingo à noite. E que em tudo isso possamos fazer em santidade, em reverência, em temor, em glorificar o Teu nome, intensamente, com todo o nosso ser, de toda a alma, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoa, Pai, para que nós sejamos esses adoradores, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, assim que te oro, te agradeço. Amém. Possamos ter agora um momento do pós-lúdio, somos liberados.